Boa tarde, eu sou a Sabrina Costa, System Engineer daqui da EasyWord, e hoje nós estamos aqui para falar sobre como o Kaspersky pode se transformar num WSUS 2.0, né? Que é exatamente como o WSUS consegue se tornar um gerenciador de pets a partir da licença do CASB Advanced. E hoje nós temos o licenciamento do CASB e a partir da função select, ele traz toda a visibilidade do ambiente, porém na parte do advanced a gente consegue já trazer o conceito de gerenciamento, de conseguir fazer atualizações a partir da própria console. Então, como que funciona? Dentro do Kaspersky, no licenciamento do Advanced, você consegue transformar a sua console de antivírus para se tornar, além um forte componente de segurança dentro do seu ambiente, também facilitar o seu dia a dia, fazendo com que você consiga administrar e tomar ações a partir da própria console. Então, como que funciona isso dentro da console? Dentro do Kaspersky, a gente tem que entrar aqui nas políticas e como que a gente habilita isso dentro para que esse gerenciamento funcione. Hoje o Kaspersky ele funciona com o Network Agent e com o Endpoint Agent. O que são os dois? O Network Agent é um comunicador, um agente que faz a comunicação entre os seus endpoints, entre os seus devices e a própria console. Já o Endpoint Agent é efetivamente o antivírus, o endpoint que vai trazer as políticas e fazer os bloqueios. Então, quando a gente está nesse licenciamento do Advanced, a gente tem aqui a política do Network Agent. Então, aqui entrando na política, tem uma aba escrita Software Updates and Vulnerabilities. Então, o que a gente precisa habilitar para que o Kaspersky se torne esse WSUR, se torne esse repositório de atualizações. Dentro dessa aba, a gente tem que habilitar aqui os Administration Server a os WSUS Server e colocar aqui, né, para colocar as permissões ou não. Então, nesse caso, ele está mostrando que tem o permissionamento de os usuários conseguirem aplicar as atualizações do Windows Update ou eles conseguirem aplicar apenas atualizações aprovadas de Windows Update, ou você pode colocar aqui como uma terceira opção deles não conseguirem instalar nada, né? Se instalarem tudo a partir da própria console. E aqui tem a parte de procura do Windows Updates nessas máquinas. Então, tem como você deixar como ativo, ele vai trazer esses updates dessas máquinas, desses devices para dentro do seu gerenciamento de um modo ativo. E aqui tem um modo passivo e um modo disable também. Então, habilitando essa função aqui, é só dar um OK. E a gente vai partir para a parte daqui dessa feature do Advanced. Então, clicando aqui nessa feature do Advanced, a gente tem uma aba chamada de Application Management. Então, o que ela seria? Ela vai trazer todas as informações como Application Categories, que seriam as categorias dos aplicativos, a própria parte de inventário de software, né, que se chama Application Register. Então, o que seria? Ele vai te trazer todas as aplicações que tem dentro do seu ambiente, a nível de versionamento, então ele vai te mostrar todos os softwares que estão instalados dentro do seu ambiente e vai te mostrar aqui qual a versão, né, onde estão instalados esses softwares. Então, clicando aqui, ele vai trazer essa informação. Então, ele vai mostrar aqui a informação do próprio software, né, se tem algum tipo de executável, os devices que estão instalados, se tem alguma tag conectada a esse device, se tem alguma atualização ou se tem alguma vulnerabilidade também. Então, nessa parte aqui já entra a parte de inventário de software. Então, além de inventário de hardware, que a Kaspersky também já traz, você também tem essa parte de inventário de software. E clicando aqui, a gente entra no conceito de Software Vulnerabilities e Software Updates, que seria a parte de gerenciamento de pets. Então, como que funciona? Aqui ele vai trazer as vulnerabilidades que tem dentro desse ambiente. Então, verificando aqui na lateral, ele já mostra algumas informações, né, sobre essa vulnerabilidade, quais máquinas que tem, mas clicando aqui a gente tem uma informação um pouco mais
fácil de verificar. Então, aqui ele já mostra a Vulnerability Description, que está no próprio site da Kaspersky. Então, clicando aqui, ele vai mandar a gente para esse site. Já vai mostrar uma página da Kaspersky, né, mostrando qual que é a vulnerabilidade, demonstrando como que seria. E aqui na parte do type, ele mostra qual que é o fabricante, a própria parte de qual que é a aplicação, e aqui o CVE relacionado com essa vulnerabilidade. E aqui ele vai mostrar alguns atributos, então ele vai mostrar a própria informação de KB da Microsoft, e aqui algumas informações também de artigos da própria Microsoft. Né? Clicando aqui, ele vai mostrar já o que? O update necessário para corrigir essa vulnerabilidade dentro do seu ambiente. Então, ele mostra aqui para gente que precisa ser feito esse security update para esse Windows Server. E nessa parte de vulnerability instances, ele vai mostrar quais as instâncias, quais os devices que têm essa vulnerabilidade hoje dentro do seu ambiente. E aqui embaixo, ele vai mostrar já se tem alguma tarefa criada dentro do seu ambiente ou não para corrigir essa vulnerabilidade. Isso na parte de vulnerabilidades. Então, a Kaspersky ela já vai trazer as vulnerabilidades do seu ambiente, não só de softwares da Microsoft, mas também de softwares de terceiros, por isso que a gente chama de WSUS 2.0, porque um WSUS hoje, ele traz updates e correções apenas da Microsoft. Já a Kaspersky não, ela vai trazer as vulnerabilidades e os próprios updates de softwares de terceiros também. Então, aqui ele vai mostrar alguns updates que a gente já tem, que são mostrados, e aqui ele vai mostrar se é um update crítico, se é um update médio, se é um update ok. Ele já mostra algumas informações e clicando aqui ele vai trazer as informações sobre esse update dentro do seu ambiente. Então, aqui tem algum status, você consegue já aprovar. Aqui como está como indefinido, mas você consegue aprovar ou declinar esse update. Então, você tem como só aprovar updates depois de você realizar um teste em alguma máquina, em algum ambiente apartado e ter certeza que esse update, que essa atualização não vai fazer nenhum tipo de causar nenhum tipo de problema nesse seu ambiente. Então, a gente tem como fazer esse teste em alguma máquina segregada, né? Você tem como colocar nos seus managed devices ali, colocar um grupo de testes para poder realizar esse update antes. Então, aqui nos atributos ele vai trazer também alguns cabeças da Microsoft, alguma informação sobre esse update, os próprios devices que precisam realizar esses updates dentro do ambiente, e se é relacionado ou não a uma vulnerabilidade. Então, a Kaspersky ela não vai trazer apenas updates que são relacionados a vulnerabilidades. Ela vai trazer também updates de versão, updates de hotfix, rollups, ela vai trazer toda a gama de atualizações da Microsoft, não só aquelas que corrigem vulnerabilidades. Nessa parte de crossover, ele vai mostrar se tem algum crossover que é relacionado com essa atualização, e aqui também aquela parte se tem ou não tem alguma tarefa já criada para poder realizar essa atualização dentro do ambiente. Então, clicando aqui, a gente consegue já criar essa tarefa, né, para que ela seja realizada dentro desse ambiente, que nesse caso a gente ainda não tem nenhuma criada. Então, como que funciona? Você vai colocar para criar essa tarefa e aqui você vai adicionar uma regra. Então, nessa parte de regras, a gente tem 3 tipos de regras. Ou colocar uma regra para todos os updates dentro do seu ambiente, ou regras para Windows Updates, né, só para a parte de Windows, ou uma regra só para softwares de terceiros. Então, você tem como escolher. Então, aqui, dando um Next, ele vai mostrar exatamente, né, 3 módulos de critérios para serem realizadas essas regras pela própria console. Então, instala tudo, exceto o que eu declinar dentro do ambiente, incluindo os declinados, ou exceto o que eu declinar, ou só instalar os updates que foram aprovados pelo administrador. E a gente sempre fala com boa prática para os clientes, para deixar nessa seleção de só o que forem aprovado por vocês. E aqui ele vai ter como também, como você segregar. Se você quer que essas que forem aprovadas, que vocês colocarem, sejam feitas primeiro essas críticas, high ou médio. Aqui em Next ele vai mostrar, né, para fazer todas as atualizações ou só atualizações da lista.
dá um next. Aqui ele vai falar, corrija todas as vulnerabilidades ou só vulnerabilidades que tenha nessa lista. E dando um next a gente consegue criar. E a gente dá um finish aqui. Então a gente criou essa regra e tem como criar esse next aqui. E aqui ele já vai mostrar a opção de restart, porque a gente sabe que depois de uma atualização de qualquer tipo de software é necessário fazer um reset desse equipamento para que seja efetivamente efetivado essa atualização no ambiente. Então, como é que funciona? Tem a opção de não restartar e deixar, e quando o usuário realizar esse reset desse equipamento, ele terminar. Então, tem como você pedir para restartar, né? Forçar que as aplicações sejam encerradas, e aí ele vai fazer, a partir do momento que ele terminar essa atualização, ele vai fazer esse restart, ou você tem como pedir para ele mandar um prompt para o usuário, né? Pedindo para ele fechar as coisas dele e tudo mais, para poder realizar esse término dessa atualização. E aqui ele tem como especificar, né? Você tem como especificar os devices. Então, aqui no menu de devices, eu tenho essa máquina aqui que eu posso colocar e pedir para fazer só nessa máquina, ou pedir para fazer em todos os meus devices. Então, tem como você escolher em quais máquinas você vai fazer essa atualização. E dando um aqui, ele vai selecionando esse flag, ele vai rodar essa tarefa a partir do momento que eu finalizar essa atualização. Ele vai me mandar direto para a área de tasks aqui, e ele vai mostrar exatamente a tarefa que a gente acabou de criar. Então, ele acabou de criar essa tarefa, aqui tem algumas partes de notificações, aqui são os updates, aqui são os devices, o schedule que a gente criou, se tem algumas séries, né, se tem a própria regra já criada, e aqui se foi ou não foi pedido para o usuário para restartar ou não essa máquina. Então, essa é a parte que ele vai trazer todas as funções, não só de softwares da Microsoft, como software de terceiros. Então, por isso que a gente chama essa função de patch management do Kaspersky como um WSUS 2.0. Temos uma outra função que é utilizada para esse software de terceiros também, que é essa parte de installation packages. Então, como funciona? Eu preciso trazer softwares de terceiros para dentro do meu ambiente para poder realizar instalação em algumas máquinas. Então, como é que eu faço isso? Então, você tem como trazer para cá esses softwares e pedir para ele realizar a instalação dentro dos seus usuários. Então, como é que funciona? A gente tem como pedir para ele procurar esse executável dentro de uma pasta que a gente tenha criado. Então, nesse caso, eu vou pedir para criar o Firefox. Eu vou criar aqui. Então, eu vou procurar dentro da minha máquina. Já baixei esse executável dentro da minha máquina. Então, eu vou trazer esse instalador para cá. Então, ele vai buscar diretamente desse lugar e vai upar esse executável desse Firefox para dentro da minha console. Então, aqui ele já está upado, ele já está ok, eu acabei de baixar do próprio fabricante. Então, a partir desse momento, eu consigo já criar uma tarefa aqui para instalar essa aplicação. Então, eu vou escolher exatamente onde eu vou instalar essa aplicação, e aqui ele já está fazendo algumas perguntas, né? Está definindo uma instalação remota, então ele tá perguntando, ele está falando que vai utilizar o Network Agent, né? E aqui algumas informações a partir do próprio Administration Server que vai utilizar. Instala em todos os devices, né? Ou naqueles devices que a gente colocou. E ele está falando que aqui ele não precisa de uma senha, está perguntando se precisa colocar uma senha para forçar essa atualização, forçar essa instalação. Nesse caso, não, porque como a gente já tem o Network Agent instalado, então ele já vai conseguir fazer a instalação a partir desse próprio Network Agent. Então, a gente dá um Next e um Finish. E ele me mandou direto para
a tarefa que foi criada. Então é muito simples a criação, e aqui ele já está mostrando que está rodando essa instalação nesse computador que eu pedi para ser feito. Então, no caso, era um computador só que eu pedi para ele fazer a instalação, então ele já está mostrando alguns resultados aqui. Está falando que o schedule está rodando, que está aguardando a conexão com essa máquina e que vai fazer a instalação. Então, a gente consegue fazer a instalação de qualquer tipo de software de terceiro, ou até preciso desinstalar, olhei nessa minha parte de Application Registry, verifiquei que tem algum software que não é homologado pela minha empresa, que está instalado em alguma das minhas máquinas, então eu vou pedir para fazer essa desinstalação. Então também tem como, a partir daqui, pedir para ele desinstalar qualquer tipo de software que tenha dentro dessas máquinas. Então seria dessa forma, verificando aqui e criando uma tarefa de desinstalação. Bom, sobre o WSUS 2.0, como que funciona, como que é feito a própria parte de patch management e instalação e remoção de softwares de terceiros é dessa forma. Então, a partir do licenciamento do Advanced, já tem essas funções, né, que vem para agregar, para que o administrador consiga gerenciar todo o seu parque a partir dessa função, né, dentro da console. Então, a partir de uma única central de monitoramento, ele já consegue tomar algumas ações e facilitar o dia a dia. Então, hoje é assim que funciona, e a gente se vê num próximo vídeo de Easy Learning. Até mais!